Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal Na Ponta da Língua. Estamos com a meta de atingir 400 inscritos. Estão entendendo aí? 400 inscritos. Nós só vamos atingir essa meta se, é claro, você ajudar. Sejam bem-vindos ao nosso canal, você que está visualizando esse vídeo, se inscreva nesse canal, vamos nos ajudar a cumprir essa meta. E o assunto de hoje aí para as turmas de 6º e 7º ano, amanhã não haverá aula, uma oportunidade de vocês revisarem esse conteúdo, coesão e coerência para 6º e 7º ano. Vamos lá? Primeiramente vamos falar da coesão, que trata de ligamentos, ou seja, conexões entre orações, frases ou períodos. Então, é preciso que haja uma conexão, um ligamento, um encaixe entre as frases, as orações e os períodos mais longos de um determinado texto, quando se refere à coesão textual. Vamos lá, alguns exemplos. Isabela, aqui tem um certo erro, né? Isabela, vamos dizer que Isabela estudou bastante para a prova de matemática, porém não passou nesta disciplina. Olha só, pessoal, nós temos aqui a primeira oração. Estudou bastante para a prova de matemática. E nós temos a segunda oração, não passou nesta disciplina. Então, aqui nós temos um período, vocês estudaram muito bem isso. Uma oração, a partir de 2 verbos já é chamado período, mas tem orações com um verbo que também é chamado período simples. Mas vejamos aqui, entre a primeira e a segunda oração tem essa conexão aqui, porém, tem esta conexão. Porém, esse porém, ele está dando uma ideia de oposição, ou seja, contrariedade, mas ele é chamado de conectivo coesivo, né? Então isso aqui é um elo coesivo, é uma conjunção que vai ligar uma oração à outra. Então, sem essa conjunção, essa frase ela não seria coeso, esse período. Isabela estudou bastante para a prova, não passou nesta disciplina. Então a oração ficaria vaga, o período. Mas como esta frase, para eu ligar a primeira com a segunda, eu vou utilizar um elo coesivo, né? Ou um conectivo de coesão. Então a coesão é justamente isso. São partes do texto, né? Pedaços do texto que vão ligar uma frase à outra, uma oração à outra. Então, se vocês olharem aqui, a segunda oração, vamos lá. O rio Mearim passa por várias cidades do Maranhão. Ele também passa por Barra do Corda. Se vocês prestarem atenção, o que liga a primeira e a segunda oração é o pronome pessoal ele. Então veja que ele já tem uma função diferente da primeira oração lá em cima. A primeira oração ela tem uma função de estabelecer uma contrariedade entre a primeira frase e a segunda.
Pois quem estuda bastante não deveria passar? Então por que não passou? Então por isso que a segunda ideia contradiz a primeira. Então por isso que essa conjunção, porém, ela liga a primeira oração à segunda, ela dá uma ideia de opositiva ou oposição. Já o pronome ele na segunda frase, ele retoma uma ideia que foi dita lá no início. Quando eu digo assim, o rio Mearim passa por várias cidades, ele também passa por Barra do Corda. Quem é ele? O rio Mearim. Então, esse ele é usado para evitar certa repetição da primeira oração. Então, ele também é um elo coesivo. Então, pessoal, essas duas orações aqui, elas são... Só voltar aqui. Essas duas orações aqui, elas são consideradas coesas. Coesas. Por quê? Porque elas possuem coesão, ou seja, elas possuem palavras que ligam palavras, orações que ligam orações, período que ligam períodos. Então, são frases consideradas coesas. Então, isso é muito importante, um texto ser coeso para que haja uma compreensão dele. Vamos aqui. E vamos tratar então da coerência. A coerência trata da parte lógica do texto, o sentido do texto de forma que suas ideias não se contradigam ou sejam ilógicas. Se vocês observarem a imagem aqui, ó, logo abaixo tem uma peça deste quebra-cabeça que não se encaixa no todo aqui. Então, nesse sentido, faltou coerência. Digamos aqui que aqui seja um texto e aqui uma palavra que não coube nesse texto. Por isso que há uma incoerência nessa questão, né? Então, há uma certa ilógica nesse texto. Então, pessoal, vamos só passar aqui. O texto pode ser ou pode ter coesão. Ele pode ser coeso e incoerente? Sim. Por exemplo, olha só esse período. A comunidade escolar é composta por vários pais. É composta por pais responsáveis, direção, coordenação, professores, alunos e servidores em geral da escola. Todos são corresponsáveis. No entanto, os pais não podem se responsabilizarem por problemas internos da instituição, já que eles não fazem parte da comunidade escolar. Vocês notaram a incoerência aí? Aqui está dizendo, se a comunidade escolar é composta por pais, como é que logo abaixo aqui diz que eles não fazem parte da comunidade escolar e que não podem se responsabilizar, né? Então, essa frase aqui, ela é incoerente, mas esse período aqui ele é incoerente, mas ele é coeso, ele tem coesão? Claro. Aqui, ó, no entanto, está bem empregado, é uma oposição do primeiro período para o segundo, se no entanto tem coesão. Então, a frase, pessoal, do ponto de vista, o período do ponto de vista gramatical está correto. Mas do ponto de vista lógico, não está correta, porque não tem coerência. O período é incoerente, porque ele contradiz uma ideia que foi afirmada lá no início. Texto com coesão e coerência. Pessoal,
para um texto estar bonitinho mesmo, ele precisa ter os dois, coesão e coerência. Então, quando você for escrever um texto, ele tem que ter os dois, coesão e coerência. O período anterior, ele foi modificado aqui de forma que ele possa ter coesão e coerência. A comunidade escolar é composta por pais responsáveis, direção, coordenação, professores, alunos e servidores em geral da escola. Todos são corresponsáveis. Por isso, os pais são também ou devem se responsabilizar por problemas internos da instituição, já que eles fazem parte da comunidade escolar. Ou seja, agora sim, o texto ele está... Deixa eu voltar aqui. O texto está... Vamos aqui. Voltar. O texto agora ele tem coesão e coerência. Ok, pessoal, agradeço aqui a participação de vocês, pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, aperte o sininho para receber as notificações, estudem bastante para as provas e vamos atingir a meta de 400 inscritos. Fui!